Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã que acompanha este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou Frei Tiago Soares, franciscano da província da Imaculada Conceição do Brasil. Província esta que se faz presente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a razão deste vídeo consiste em convidar você para realizarmos um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. As admoestações são 28 exortações do Pai Francisco que revelam para nós um caminho espiritual para todos aqueles que desejam seguir mais de perto a pessoa do Cristo pobre, humilde e crucificado. Este estudo também nasce com o objetivo de dar continuidade na formação da querida Fraternidade Franciscana Secular de Angra dos Reis. Um abraço do Frei a todos vocês. No ano de 2020 eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecê-los, mas por conta de toda uma situação que ainda nos toca, não posso estar junto de vocês. Mas acredito que por meio da internet podemos sim dar continuidade neste estudo tão bonito que revela, traz consigo a vida, a obra e toda a partilha do Santo de Assis para os seus frades e demais seguidores. E você que também deseja acompanhar conosco este estudo tão profícuo, tão rico, basta conferir os vídeos que aqui estão dispostos neste canal. O Frei já realizou um estudo à luz das 6 primeiras admoestações. Basta então conferir no conteúdo que aqui está também presente em forma de vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre a 7ª admoestação, que tem por título que a boa operação siga a ciência. O texto revela o seguinte: diz o apóstolo Paulo, a letra mata, o espírito, porém, vivifica, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. São mortos pela letra aqueles que somente desejam conhecer as palavras para serem considerados mais sábios entre os outros e poderem adquirir grandes riquezas, para dá-las aos parentes e amigos. São também mortos pela letra aqueles religiosos que não querem seguir o espírito da Divina Escritura, mas apenas desejam conhecer as palavras e interpretá-las aos outros. Entretanto, são vivificados pelo espírito da Divina Escritura aqueles que não atribuem a seu eu toda a letra que conhecem e desejam conhecer, mas pela palavra e pelo exemplo as retribuem ao Altíssimo Senhor Deus, de quem procede todo o bem. Pois bem, depois de escutarmos com atenção o conteúdo desta riquíssima admoestação, o Frei vai dividir esse texto em algumas partes para favorecer um melhor entendimento daquilo que Francisco quer transmitir a cada um de nós. São Francisco era um homem todo evangélico. Tinha senão por regra de vida a palavra do Cristo, ou seja, a vida do santo de Assis fora senão um exercício por imitar aquele que passou nesta terra realizando tão somente o bem. E inicio esta reflexão com a seguinte questão: qual era a razão de ser da letra no Antigo Testamento? A mesma figurava senão um parâmetro para o povo da Antiga Aliança a fim de estabelecer as práticas que figuram o bem diante de Deus e aquelas que afastam a humana criatura do seu Criador. Entretanto, para viver o conteúdo desta mensagem se faz necessária a ação do Santo Espírito de Deus na vida humana. Por isso que Francisco de Assis vai afirmar que são mortos pela letra aqueles que somente desejam conhecer as palavras. Por quê? O conhecimento dessa palavra não é fruto da razão humana, dessa razão formal, porque a palavra implica vida,
implica prática, e para tornar realidade na nossa existência o conteúdo desta mensagem, se faz necessário a ação do Santo Espírito de Deus. Do contrário, esta palavra não frutifica. E se não frutifica, não realiza em nós o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus nas nossas vidas? De que o humano tenha vida e vida em abundância. Portanto, não basta o conhecimento formal. Nessa situação aqui, são apresentados aqueles que, através da palavra, buscam senão riquezas, ou seja, uma forma de garantir tão somente os caprichos da vida particular. Mas a vida, de acordo com a vontade de Deus, ela só tem sentido ou chega à sua máxima realização quando é expressão de serviço para a comunidade. Portanto, o conteúdo desta mensagem evangélica visa senão despertar no humano uma vida de doação, a fim de promover a vida da comunidade. Outra situação que o Santo de Assis aqui apresenta são aqueles que também são mortos pela letra, são os religiosos que buscam senão transmitir a palavra através da oratória, do falar bem, mas a prática não traduz o mesmo. Isso me faz lembrar daquele grupo de pessoas que Jesus tanto criticou no seu tempo, que eram os fariseus, os doutores da lei, que tinham por decor a palavra, mas a vida não traduzia o conteúdo desta mensagem. Portanto, eram mortos para esta letra. Por quê? A mesma não estava presente na prática daqueles homens. Foram tantas as situações em que Jesus Cristo deixou bem claro: uma religião que não está a serviço da vida deixa de ser religião, não pode ser da vontade de Deus. Estes grupos, na verdade, tinham este instrumental a fim de controlar a vida do povo e não de promover a vida do povo. Portanto, estavam mortos diante desta mensagem. Entretanto, são vivificados pelo Espírito da Divina Escritura aqueles que têm clareza de que o conhecer verdadeiramente o conteúdo desta mensagem é fruto senão da ação do Santo Espírito de Deus em nós. E Francisco de Assis deixa muito claro que o que realmente importa na vida do frade menor é buscar o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. O Espírito torna realidade em nós esta operação da parte de Deus. Quando o coração, a mente, toda a nossa faculdade, toda a nossa condição está voltada ou colabora com o Santo Espírito de Deus, a nossa existência é capaz de traduzir o conteúdo desta mensagem. Assim foi na vida de São Francisco de Assis e dos demais santos que tinham clareza e consciência de que todo o bem que eles realizavam era senão fruto da ação do Santo Espírito na própria condição, na própria caminhada. Iluminava senão todo este instrumental que recebemos de Deus, que é a própria vida. Seremos capazes de viver o conteúdo desta mensagem se tivermos consciência de que todo bem procede de Deus. Viver a palavra de Deus é graça. Graça oferecida ou concedida mediante a força do Santo Espírito de Deus. Portanto, não basta o conhecimento formal. A razão humana não vai nos garantir a vivência do conteúdo desta mensagem. É isso que Francisco de Assis quer deixar bem claro. A vivência do conteúdo desta mensagem é graça, operada em nós mediante a força do Santo Espírito de Deus. Que Deus nos ajude a compreender, através da vida, traduzir por meio da vida, o conteúdo desta mensagem, a fim de que toda a comunidade humana possa se beneficiar dos frutos, porque a vida só tem sentido quando a mesma é expressão de doação. Doação esta que potencializa toda a comunidade, toda a vida do planeta e das demais criaturas. Este foi, senão, o conteúdo da 7ª admoestação. Peçamos, senão, a graça e a coragem para viver a mensagem do Cristo, a fim de, como foi São Francisco de Assis, que sejamos também verdadeiros e verdadeiras imitadores ou imitadoras da vida do Cristo, porque a vida cristã pressupõe o quê? Prática, exercício, e esse exercício só é potencializado graças, senão,
a ação do Santo Espírito de Deus em nós. Que Deus nos abençoe, nos dê clareza de como viver a sua palavra, a fim de que o reino de Deus seja realidade no meio de nós. Que este Deus de infinita bondade nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem.